Olá, eu sou o Douglas, sou consultor financeiro e operacional e hoje nós vamos aprender a fazer a planilha de controle de vendas, tá? Então, no vídeo anterior, a gente falou bastante do que é o faturamento, as importâncias, quais análises a gente pode fazer com esses dados. Então, hoje nós vamos criar essa planilha do zero, tá? Eu vou deixar essa planilha também disponível para baixar aqui nas descrições, tá? Caso você não tenha interesse de fazer do zero. A gente vai usar o Google Sheets, tá? Então, para você abrir essa planilha, você consegue utilizar lá o Excel Online, ou Google Sheets, ou LibreOffice. Você vai conseguir abrir essa planilha, tá? Então, essa planilha é uma planilha de controle de vendas simples, tá? E eu vou mostrar para vocês também como preencher ela, tá? Então, vamos lá. Tá. Então, o que que essa planilha a gente vai controlar nela? Então, a gente vai controlar as vendas. Então, a gente vai controlar qual que é o produto, quantidade, valor, o dia que foi feita a venda, tá? Como calcular o faturamento e como calcular o faturamento total do período, tá? Então, essa planilha ela já vai calcular para você o faturamento total do período que a gente quer mensurar, tá? O que que não tem nessa planilha? Não tem formas de pagamento, tá? Porque formas de pagamento é a parte de fluxo de caixa que é entradas e saídas, então não vamos misturar por enquanto, tá? E aí não vai ter a parte de datas, né? Que como está no slide, nem os recebimentos. Então, essa é mais ou menos a cara da planilha, tá? Como ela vai ficar. Aqui nos slides, quando vocês baixarem, vai ter o passo a passo, tá? Então a gente vai começar pelo primeiro passo, que é o inicial, né? Que é como entrar, tá? Então aqui eu já vou entrar aqui para vocês. Quando vocês clicam nesse link do Google, que eu deixei aqui na apresentação, ele vai te mostrar essa página para a gente poder fazer o download, desculpa, o login, tá? Então eu vou entrar com aquele meu usuário que nós criamos, cotalabs, deixa eu sair, ó, cotalabs@gmail.com, esse e-mail que nós criamos lá na aula 2, a gente coloca avançar, vou digitar minha senha, e pronto. Aqui já está o nosso Google Sheets, tá? Vou fechar aqui essa parte aqui em cima, do lado direito, né? E aqui a gente, deixa eu só aumentar um pouco mais a tela. Então aqui é o Google Sheets. Então nós vamos criar nossa planilha aqui, tá? E o que que a gente precisa criar? A gente precisa criar uma tabela, tá? O Google Sheets, ele tem uma função que se a gente vier aqui em inserir, tabela pré-criada, ele já vai criar uma tabelinha já formatada, bonitinho, muito mais fácil do que a gente ficar mexendo célula por célula e depois criar um layout. Então, a gente vai clicar em tabelas pré-criadas e aqui ele dá várias sugestões, ó. Aí você já consegue ver até a visualização de como vai ser a planilha. Então, tem tarefas de eventos, projetos, controle de conteúdo, enfim, tem uma série de planilhas aqui que ele sugere, tá? A gente vai colocar fazer uma tabela em branco, tá? Uma tabela simples. Então vamos inserir ela, tá? Aí vamos fechar que, ó, ela já inseriu aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela, ó. A tabela já está inserida aqui no Excel, tá vendo, ó? Então aqui ele vai dar algumas informações, eu vou fechar por enquanto, tá? A gente vai precisar de uma, duas, três, quatro, apenas 5 colunas, tá? Ele por padrão ele abre 6 colunas. Então aqui para você excluir uma coluna é só clicar aqui, ó, nesse tracinho para baixo, que ele vai te mostrar todas as opções. Então a gente vai vir aqui em excluir tabela. Se abrir com menos coluna, é só você vir aqui em cima, ó, nas colunas, né? Para você gerenciar, você vem aqui, ó, clica na última coluna e aparece o mais. É só você clicar no mais que ele vai aparecer uma outra coluna, tá? Então vamos excluir essa coluna, clicar em excluir. O nome da tabela, vamos colocar como vendas, tá? O nome da página aqui, vamos também alterar para venda, porque está como página 1 aqui embaixo, tá? Então vamos alterar para vendas, tá? Porque mais para frente a gente vai criar outras
tabelas, tá? Então, sempre bom já deixar nomeado para ficar mais fácil, tá? E aqui agora a gente precisa renomear essas colunas, tá? Então, a primeira coluna vai ser a data, a segunda coluna vai ser produtos, produto barra serviço, a coluna 3 vai ser quantidade, a coluna 4 vai ser valor unitário, e a última coluna, o cabeçalho vai ser valor total. Valor total, tá? E o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de formatar, né? Ela assim já tá bem formatado, né? Porque a gente criou uma pré-tabela, mas eu gosto de esse Bzinho aqui, ele vai deixar com mais destaque, né? O negrito, tá? Essa parte aqui que tem várias linhas, ele vai dar a orientação do texto, né? Na parte na horizontal. Então aqui eu coloquei centralizado. Você pode colocar aqui para a direita ou para a esquerda. Eu vou colocar centralizado, o cabeçalho geralmente eu deixo centralizado, tá? Aí o que que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar o que que vai vir nessa coluna aqui. Então, porque aqui eu só nomeei. O Google Sheets aqui, a planilha não sabe o que que eu vou colocar aqui. Então, aqui nessa coluna eu vou colocar datas. Então, nessa tabela aqui, em vez de eu ficar selecionando tudo e falando que é uma data, eu venho aqui nessas opções, né? Que ele vai dar a opção da coluna. E aí eu coloco, ó, editar tipo de coluna. Então, eu vou editar a coluna inteira como uma data, tá? Então, eu vou colocar só a data normal, tá? Mas pode colocar só hora, data, hora, depende da planilha que você está mexendo. Produto é um texto, então eu vou editar aqui, clica lá na setinha, texto. Quantidade, eu vou aqui em tipo, número, e é um número, tá? O valor unitário é moeda, então tipo de coluna, número, moeda. Valor total, mesma coisa que valor unitário, tipo de coluna, número, moeda, tá bom? E aí, agora, a gente precisa calcular o valor total. Então, data eu vou preencher, produto e serviço eu vou preencher, a quantidade eu tenho que preencher, o valor unitário eu também vou preencher, e o total eu quero que calcule automaticamente. Então, o que é o total? Para a gente criar uma fórmula, a gente precisa colocar o igual, tá? Então, a gente vai colocar igual. Aqui a gente vai colocar, selecionar aqui a quantidade. Então, eu quero que essa quantidade seja vezes o valor unitário. Então, o vezes aqui é o asterisco. Clique em asterisco, valor unitário. Pronto, ele já deu a fórmula. Ó, ele já até mostra uma pré-visualização da fórmula. Que no caso, como está tudo zerado, ele vai dar zero. Dou Enter. E se viu que ele já preenche automático. Eu posso clicar aqui no Vzinho. Se por acaso não aparecer, se eu apertar aqui, ele vai, ó, já cria a fórmula para todos. E quando você adicionar mais linha, ele já vai vir com essa fórmula, tá? Aqui você só tem que tomar cuidado para não deletar a fórmula, tá? Então eu vou deletar aqui e fazer um exemplo. Ó, eu vou apertar o Shift e setar para baixo. Ó. Eu vou selecionar todas essas as células para baixo. Então eu vou apertar o Delete para apagar, apaguei minha fórmula. Ou vamos supor que você colocou a fórmula e ela não foi para para as linhas abaixo. Então você vem aqui nessa bolinha, ou às vezes parece um quadrado. Tá vendo aqui? Aí muda o cursor, parece um X, isso, uma cruz, e aí você vai para baixo. Ó. Parece um sinal de mais, né? Você arrasta aqui até o final, pronto. Ele vai entender que agora toda a coluna vai ter que ter essa fórmula, tá? E essa fórmula, ela vai linha a linha, tá vendo? Ó? A planilha, ela entende que não vai ser essa fórmula, ela vai ser a fórmula de baixo. Então, ela já entende, ela é esperta e ela já entende que a fórmula de baixo é para pegar a linha de baixo e assim por diante, tá? Aqui eu vou deixar essas três colunas, tá vendo? Ó, se a gente clicar e segurar com o botão do mouse, ele seleciona tudo. Então, eu vou selecionar tudo isso daqui, eu vou deixar centralizado, para ficar mais fácil. A data também eu vou deixar centralizado. E a descrição do produto eu vou deixar assim, tá? O que a gente precisa fazer também? Aqui, eu falei para você que
ia mostrar para vocês como calcular o faturamento. Aqui estão as vendas. Então a gente precisa colocar o faturamento. Então o faturamento é a soma das vendas em um determinado período. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o faturamento aqui em cima. Porque se de repente a gente geralmente podia colocar ela embaixo da tabela, mas se a gente colocar embaixo, se a gente tiver muitas vendas, a gente tem que ficar rolando lá para baixo para poder ver o faturamento. O faturamento eu quero ver na primeira linha, tá? Então eu vou vir aqui na primeira linha, vou apertar no número 1 aqui, ó, ele vai selecionar a linha toda e eu vou adicionar mais linhas, ó, linhas acima. Ó, já mudou. Eu vou clicar e vou mais linhas, linhas acima. Clica número 1, linhas acima. Então eu vou deixar um espaço aqui entre a tabela e aqui eu vou digitar faturamento, tá? E aqui a gente vai usar uma fórmula de novo para somar a coluna B aqui, ó. A coluna E, desculpa, que é o valor total. Então a gente vai ter que somar isso. Então eu vou colocar igual. As fórmulas aqui é sempre em inglês, tá? Mesmo que esteja tudo em português, as fórmulas aqui são todas em inglês. As fórmulas têm que ser em inglês, né? Então eu vou colocar a soma. A soma é sum. Eu vou abrir parênteses, porque eu vou selecionar o que eu quero somar. Então eu vou clicar aqui na coluna, tá vendo? Ó, e vou arrastar até o final. Ó, tá vendo que ele vai dar vendas ao valor total? Aqui só eu vou fechar o parênteses, tá? Para completar a fórmula. Então o que significa? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, vendas é o nome da tabela. Então ele vai pegar a tabela vendas, tudo ao em inglês é tudo, e do valor total, que é o cabeçalho, valor total. Então tudo que tiver na coluna valor total, ele vai somar. Vamos dar um enter. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui agora para a gente ver um pouco mais. Aqui eu vou, se eu quiser formatar um pouco mais, eu posso vir aqui. Esse daqui, ele vai pintar toda a célula. Então eu vou vir aqui, eu vou pintar com verde, tá? O texto está em preto, então para mudar a cor do texto a gente vem aqui. Eu vou deixar um texto em branco, para ficar mais fácil de ver. E aqui na soma, eu vou colocar uma cor de preenchimento um pouco mais clara, tá? Só para dar o destaque. E aqui vai ser o faturamento, tá? O faturamento, se eu quiser deixar ele em moeda, em reais, aqui em cima, ó, tá vendo que tem o símbolo de reais? É o formato da moeda. Então é só clicar nele, pronto, já está o faturamento aqui. E agora? Agora a gente precisa testar para ver se tá tudo certo na planilha, né? Então vamos colocar um exemplo aqui que vamos supor que a gente vende de roupa, tá? Então eu vou começar a calcular o meu faturamento. Então, geralmente a gente vamos estipular um mês aqui, vai. Hoje nós estamos hoje é dia 29. Estamos em maio, tá? Então já estamos no final de maio. Vamos começar a fazer em junho para pegar um mês fechado. Então essas vão ser as vendas de junho. Então vamos supor. Então, no dia. Porque eu vou começar a pegar os recibos, então, dia 1 eu vou começar a controlar. Então, dia 1 do 6 de 2026. Importante colocar sempre o ano, tá? Eu vendi uma camisa P, tá? Camisa P custa R$ 60. Então, ele vai calcular, tá vendo? Ó, uma camisa P, que eu vendi no dia 1 por R$ 60, faturamento R$ 60. No dia 2, vamos supor que eu vendi camisa M. E eu vendi no total 10 camisas M. Então a camisa M é o mesmo preço da. R$ 65, vamos colocar um pouquinho de diferença, R$ 61. Então ó, ele já calcula o total do dia e os R$ 60. Vamos supor que você está colocando venda-venda. Então você quer colocar venda-venda. Então você pode vir aqui dia 2 do 6. Eu fiz outra venda no dia 2. Eu fiz de uma calça. Calça. Tá? Eu fiz venda de duas calças, tá? A calça R$ 70, então ele vai calcular. Veja que ele calcula tudo, tá? Por isso que é importante a gente escolher um período aqui para preencher essa planilha. Então vamos escolher, a princípio, vamos pegar um mês fechado para a gente começar, para entender, para ver as análises, tá?
Então a gente coloca tudo que for de junho. Então a planilha vai te mostrar, vamos supor que só tivéssemos feito essas vendas em junho, então o meu faturamento de junho foi 850 no total. Então aqui a gente já tem o faturamento, tá? Vamos voltar lá para o nossa apresentação. Então aqui está o passo a passo, ó, passo 1, criar nova planilha. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês, ó, deixa eu voltar aqui, como criar novas linhas, né? Deixa eu voltar aqui para isso. Tá, vamos supor que a gente tem uma planilha, porque aqui tem poucas linhas, né? Então aqui tem 18 linhas, né? Então vamos supor que eu queira criar mais linhas. Então a gente pode vir aqui nesse botão adicionar e ele vai criar mais linhas. Só que aqui, tá vendo? Ele vai criar 1000 linhas abaixo. Então você vai criando mais ou menos quanto, em 10 em 10, ó. Vou criar em 10 em 10 para não criar tanto. E aí você pode ir repetindo, tá vendo? Então não precisa criar muitas linhas, vai criando conforme a sua necessidade, tá? Então vamos voltar lá, deixa eu só voltar aqui. Então vou voltar lá para a nossa apresentação. Então aqui estão todos os passo a passos para você criar essa planilha. Lembrando que eu vou deixar essa que nós fizemos agora para você baixar aqui na descrição, tá bom? E aí você salva ela no computador e abre no. Se você quiser ela já pronta, abre ela no Google Sheets ou em algum outro programa que você tenha de planilha, tá? Então aqui estão todas os passo a passo, como testar a planilha. Essa daqui eu dei um texto caso vocês façam ela do zero, mas podem colocar qualquer uma, tá? Então aqui como acessar de novo o arquivo, né? Vamos lá, voltar lá, deixa eu mostrar para vocês. Então vamos supor, a gente esqueceu também de colocar o nome da planilha, né? Aqui em cima tem o nome da planilha, tá vendo? E ela salva automaticamente o Google Sheets, tá? Como a gente viu no vídeo 3. Então já está salvo, tá vendo? Aqui está com a novinha com V, quer dizer que já está salvo. Então a planilha, vamos colocar um nome, senão quando a gente for procurar ela, vai aparecer planilha sem título. Então, se você criar várias planilhas e não nomear, vai ter um monte de planilha sem títulos. Vai depois para achar. Então, vamos colocar como planilha de vendas, a princípio. Tá? Isso daqui a gente pode mudar mais para frente. Ó. Só clicar nela, ó, tá salvando. É só clicar nela e alterar. Tá bom? Então, vamos supor que tá bom. Saímos daqui da. Vamos supor que a gente vai. Vamos entrar de novo no Google Sheets naquele link. Então, tá? Então, para você que está fazendo o treinamento junto, você está criando essa planilha, ela vai estar exatamente aqui, ó. Então, ó, vamos supor, aqui, ó, fechou. Aqui a gente vai em arquivo, abrir, tá? Porque aqui a gente, quando você vai abrir naquele link, ele vai abrir uma planilha nova. Então, a gente vem aqui em arquivo, novo, desculpa, arquivo, abrir. Aqui é tudo que a gente tem no nosso Google Drive, tá? Aqui só vai ter no caso eu só vou ter um arquivo porque a gente acabou de criar o e-mail e acabou de criar a conta, né, no Google. Quando você cria a conta no e-mail, ele abre a gente tem uma conta gratuita também no Google Drive, que é para a gente guardar os nossos arquivos na nuvem. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai aparecer quais são os recentes, no caso só vou ter essa, mas se não tiver um recente, você vem no meu Drive e ele vai estar aqui na primeira pasta que é do meu Drive. Se você gravou em outras pastas, então aí você vai ter que procurar, né? Que aí vai aparecer pastas aqui, né? No meu Google Drive. Você é só clicar 2 vezes e ele vai abrir, tá? E aí ele abre a planilha já salva, porque ele salvou automaticamente. Então vou voltar lá pro. Peraí, acho que eu cliquei em alguma coisa. Cliquei em uma aqui, camisa. Então vamos voltar agora para o PowerPoint. Então, vamos lá. Então, aqui está os passo a passos, né? Então, qual a dica, né, de como preencher essa planilha, tá? É, preencher todo dia. Então, assim, tentar reservar pelo menos um horário e você preencher todo dia. Então, vamos supor, você não consegue preencher durante o dia, você no dia seguinte de manhã, você preenche todas as vendas do dia anterior, ou no final do próprio dia, no encerramento, né? Eu sei que a gente está cansado, quer ir para casa, então geralmente
quando a gente faz isso. A gente geralmente faz de manhã no dia seguinte, então antes de abrir a loja, coloca todas as vendas do dia anterior, tá? Não deixa acumular, porque se você tem um comércio, se você tem muito giro, muitas vendas, você vai ter muitas coisas para colocar na planilha, tá? Se você vender o mesmo produto várias vezes, que nem a gente fez no exemplo, para ficar mais fácil, tá? Coloca só a venda. Então, ó, eu vendi 10 camisas P. Então, coloca lá o preço unitário de cada uma, ele já vai calcular a soma, tá? Então, se ficar mais fácil, só anota, ó, lista os produtos que você tem e fala, ó, aí põe a quantidade que você está vendendo no dia e depois você coloca só o total, tá? Então, 10 camisas P, 50 tênis, enfim. E aí você, por enquanto, o importante é a gente marcar e ter o faturamento, tá? Então, no começo a gente não se preocupa muito em detalhar. Preenche da forma que você conseguir, mas preenche os dados, né? Os dados reais das vendas para você saber como está seu faturamento. E para finalizar, a gente aprendeu hoje a criar essa planilha de controle de vendas, tá? Lembrando que eu vou deixar essa planilha de vendas para vocês baixarem aqui na descrição, tá? Todas as vendas é importante você colocar e sempre selecionar o período de um mês, pelo menos, tá? Então, se você tem o histórico do mês, ok. Senão, você já começa do dia primeiro, tá? Então, aí começa do dia primeiro do mês e vai anotando todas as vendas, tá? É, a gente tem o diagnóstico express, tá? O link vai estar também aqui para você poder fazer o diagnóstico para saber como tá a sua empresa, como é que ela tá, ou como tá o seu nível de entendimento, tá? E aí a gente vai ter algumas ações que você possa fazer para melhorar ou para ter mais informações, né? Como esses vídeos que eu estou fazendo gratuitamente, tá? Então, para você fazer o diagnóstico express é interessante você ter pelo menos 30 dias, tá? Dessa planilha de faturamento, tá? Porque aí para você pelo menos ter os valores para colocar, entra lá, faz o diagnóstico. Mesmo que você não tenha planilha, se você veio no vídeo sem ser pelo diagnóstico, entra lá e faz para você ter ver qual que é o seu perfil, o que que você precisa, o que que a gente pode te ajudar, tá bom? E eu queria agradecer então vocês que ficaram até o final, tá? Muito obrigado. Todos esses materiais vão estar aqui na descrição para vocês baixarem, tá? Minhas redes sociais estão aqui, o meu LinkedIn, o canal do YouTube. Se você gostou, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha. E muito obrigado, e por hoje é só.